continue with these teachings, and then you can ask more questions later. Hi, Bettina. Hello, Annie. How are you doing? Are you well? Yes, actually I'm good. Yeah. Yeah, I think the teachings are strong. They change the daily life a lot. But I like it. It's very good. Right. Wonderful. I'm happy because it's about transformation. It's about transforming the way we see daily life situation. You know, it's how everything depends on how we see things, and then that conditions how we react to things. Mario, please translate. I'm lost. Can you repeat, please? Yes, I said, you know, these teachings are based in perception, how we see whatever is happening in our daily life. And that conditions how we react to whatever is happening. Então, esses ensinamentos têm a ver com percepção, dizem respeito à percepção. E quais condições se juntam para que a gente perceba algo de um certo modo e assim reaja? Yes, it's you know, what brings conflict? The conflict is not coming from something external, but the conflict is coming from the way that we interpret what is coming in through our senses. Então, de onde vêm os conflitos, né? Os conflitos, em geral, não vêm de algo externo, mas sim de como nós interpretamos o que está acontecendo, o que está entrando pelos sentidos. Essa é a fonte do conflito, é a nossa interpretação do que está acontecendo. The problem now is we do not know what is real and what is illusory. O problema agora é que a gente não consegue distinguir o que é real e o que é ilusório. So we don't know whether the problem comes from something external or from something internal. Então a gente acaba não tendo clareza se o que a confusão, se o conflito está vindo de algo interno ou externo. So, you know, now with these kind of teachings, we have to really understand that we are only talking about the dimension of mind. What is mind and how it works. Então, o cerne aqui é que, sobre esses ensinamentos, o ponto central, o ponto de apoio, é que esses ensinamentos dizem respeito sobre o que é a mente e como ela funciona. Yeah, that's all. The whole of Buddhism is about mind. Então, é tudo. Todo o budismo está contido na dimensão do que se chama mente. Yes, how we create our own experience of life. Como nós criamos toda a nossa experiência que chamamos vida. Yeah, we don't believe that. Nós não acreditamos. We do not believe. As I say many times, yeah, we feel that we don't have any responsibility for what is happening in our daily life. A gente não acredita que a gente está criando a nossa percepção momento a momento. A gente acaba agindo como se não tivesse nenhuma responsabilidade pela experiência que chamamos de vida.
Yeah, we think this way because we don't understand how our mental processes function. A gente pensa desse jeito, a gente percebe dessa forma, porque não conhecemos, não entendemos como os processos mentais de percepção funcionam. Yeah, so it's much easier to blame or depend on something external Então, than to actually look at the source of the experience. Então, é muito mais fácil você culpar e responsabilizar o que está acontecendo como se fossem coisas externas e independentes da sua percepção, em vez de focar e olhar realmente para a fonte dos processos mentais, da percepção. Yeah, because it is our habit, it is our habitual pattern to believe that there is an objective world out there, independent of our own mental processes. Porque é o nosso padrão habitual, acreditar que existe um objeto lá fora que emerge de forma independente da nossa criação, da nossa percepção. Mental processes. Dos nossos processos mentais. Existe um objeto lá fora. Whilst we believe this, so whilst we continue to believe this, that the world that we perceive can exist independent of our mental processes, then there will be very little transformation in our spiritual path. Visto que a gente acredita que existem objetos lá fora que emergem de forma independente dos nossos processos mentais, isso acaba se tornando um obstáculo para o nosso progresso no caminho espiritual. Very little progress. E há realmente muito pouco progresso. Pouquíssimo progresso. And so then, because there is little progress, there's a lot of dissatisfaction, a lot of frustration. Então, e claro que a partir daí, desse progresso lento e como quase não há progresso, surge um monte de frustração. Because you're not working with the source. You're not working with the source of all your experience. Porque a gente acaba que a gente não está olhando mesmo para a fonte de toda a nossa experiência. E com esse Yeah, so you come back to the images on the screen in a movie theater, and you emotionally get involved in all the images that come up on the screen in different ways. When you like something, there's desire. When you don't like something, there's anger, there's jealousy, there's aggression. And you don't realize that without the projector, there's no images. All you have to do is turn the projector off and there's no more images on that screen. You have to get to the source of the problem, not get lost in the projections. Usualmente, a gente está completamente perdido nas projeções. Ela lembra mais uma vez a metáfora que ela costuma fazer, de que você está numa sala de cinema e há um projetor que joga as imagens em uma tela. E a gente esquece que existe uma fonte para essas imagens, que é o projetor. E ali, ao esquecer isso, a gente está completamente envolvido com aquelas imagens, de forma com que a gente acredita que elas não
são independentes, elas existem mesmo lá na tela. E a gente acaba esquecendo essa fonte, de voltar a atenção para essa fonte, que é o projetor dessas imagens. Our spiritual path is looking at the source of all appearances, no matter what arises to the senses. We're looking at how it arises, why it appears to be a certain way at a certain moment in time. Então, o nosso caminho espiritual é exatamente olhar para a fonte dessas aparências. Não importa quais sejam essas aparências e como a gente interpreta elas. A gente tem que, o nosso caminho espiritual é justamente olhar para a fonte dessas aparências, que é o projetor. So, it doesn't matter what you call the relationship with the appearance. You could call it politics, you could call it religion, you could call it a love affair, whatever you call it, doesn't matter. But the basis is the information that's coming in through the five senses and how you're interpreting it. Sorry, it's really, let's bring it back to the basic. Então, não importa como você está chamando esse filme aí, essas aparências nesse projetor aí, nessa tela aí. Se você chama de política, se você chama de direitos humanos, se você chama de uma paquera, não importa qual é o título que você dá a esse filme. Aqui a gente está interessado em voltar para a base dos ensinamentos, que é tornar, virar a nossa atenção para a fonte disso tudo. E não, No, you missed it. You missed what e não para a gente tem que lidar como a gente está interpretando tudo que aparece para a gente nos nossos sentidos. That's right. That's the basis. The basis of all your experience, no matter what you call it, is the information that's coming in through your five senses and how you are interpreting that information. Não importa como você chama, mas tudo tem a ver com como a gente está lidando com as informações que entram nos nossos sentidos, como a gente interpreta essas informações que entram no nosso sentido. Não importa como a gente chama isso tudo. It's so easy to get lost. É muito fácil se perder. To get lost in our mental fabrication, our mental projections. É muito fácil mesmo a gente se perder na nossa fabricação mental e nas nossas projeções mentais. And to believe that we're on the spiritual path. E assim acreditar que isso é o seu caminho espiritual. Você está envolvido e acredita que esse envolvimento é o caminho espiritual. But what is the purpose of the spiritual path? E, então, qual seria o propósito desse caminho espiritual? So we call it Buddhahood, we call it liberation. But what does it mean? Nós chamamos de budeidade, nós chamamos de liberação, mas o que isso mesmo significa? What does it mean? Freedom, liberation. Freedom from what? Liberation from what? O que isso significa mesmo? A liberdade de quê? Liberação de quê?
You have to be clear what you're doing. As I've said, you've got to understand what is the beginning of the path. Você tem que estar claro para você o que é que você está fazendo. Então, a gente está tentando deixar claro qual é o começo do caminho, quais são os primeiros passos, onde você está. What is the end of the path? E qual é o fim do caminho? Qual é a meta? What are you working with to progress along the path? E com que é mesmo que você está trabalhando para progredir no caminho? You need to know what you're doing and why you're doing it. Yeah. Você precisa saber o que você está fazendo e qual é a sua motivação. Yeah, because you need to inspire yourself. Porque você precisa estar se inspirando, você precisa estar se motivando a continuar. When we talk about the Lama, you know, as I say many times, I'm just the symbolic Lama. I'm not the real Lama. The real Lama is your own teacher. It's your own, it's your own nature, your own wisdom nature. Então, quando você fala de lama, o que é mesmo que você está falando? Porque, por exemplo, eu aqui, eu sou o professor simbólico, porque o seu professor real mesmo, verdadeiro mesmo, é a sua verdadeira natureza, sua natureza última. Yeah. So you can draw on that inspiration constantly. Draw? Yes. Draw means you can connect with that nature. It's always there. The Lama is always there. Então, o professor sempre está lá, a sua natureza sempre está lá. E o que você precisa é aprender a se conectar diretamente a isso. Yeah, you don't have to wait for the symbolic teacher to come to your town. Você não tem que esperar que esse professor simbólico vá até a sua cidade. But you have to have confidence that you have this nature. Mas acaba que você tem que ter confiança de que você tem essa natureza. Você é essa natureza. All right, let's go on with these teachings. Então, vamos continuar. Last week, I talked about freezing space into an objective world and into the perceiver of the objective world. And then I talked about ignorance, 3 aspects of ignorance. Então, semana passada a gente estava falando sobre esse congelamento que a gente faz do espaço, da espaciosidade. Congela esse espaço em um mundo objetivo, um mundo percebido como objetivo, independente de quem está percebendo. E isso a gente chama de ignorância, que tem 3 aspectos. Se você quiser que eu repita, semana passada a gente vinha falando sobre a capacidade que a gente tem de congelar o espaço em um mundo objetivo, percebido de forma independente de quem percebe, e esse fato a gente chamou de ignorância, que tem 3 aspectos a serem citados agora. So we're talking about the skandhas, the 5 skandhas.
Então a gente falou sobre os 5 skandhas, os 5 agregados. And these aggregates, they make up, they compose our ego psychology. Então, esses 5 agregados fabricam, compõem, se juntam no que a gente chama de psicologia do ego. And it's the basis of our ignorance. E são a base da nossa ignorância. So it's a very important teaching to really understand how the skandhas work. Então, é um ensinamento básico, fundamental, o entendimento de como esses 5 skandhas funcionam. And this is why I personally wrote a book on the 5 skandhas. E foi por essa razão que eu, pessoalmente, escrevi um livro sobre os 5 skandhas. Because I really felt that it was extremely important to understand. Porque eu percebi que é realmente um ponto-chave, que é extremamente importante entender isso, fundamental. Yeah. So let's just talk about the 3 stages of ignorance again. Então, vamos falar sobre os 3 So, estágios de ignorância outra vez. so we could say the skandha of form has 3 stages. A gente pode dizer que o agregado forma tem 3 estágios. So when we hear the word form, then I think we are interpreting it quite differently from how it is used here. Então, eu suspeito que quando eu uso a palavra forma para o primeiro agregado, eu suspeito que a gente interprete de uma forma bem diferente do que eu estou realmente querendo dizer, então deixa eu clarear. Yeah, how do you define form? Can you give me a definition for form? Então, como a gente define forma, e poderia algum de nós dar uma definição da forma, do que é forma? Anybody? What is form? When you hear the word form, what does it mean to you? Então, qualquer um. Quando você escuta a palavra forma, o que vem à sua mente? O que significa para você? Posso falar? Yeah. Eu acho que é um objeto que você identifica com seus olhos e aquela aparência você identifica como um objeto isolado, um todo. Por exemplo, um copo. Seu olho vê aquela aparência e identifica como uma entidade que está ali. Did you get? She imagined Yes. that. Yeah. But please. Yeah. Go on. For the other people who don't speak Portuguese, you need to translate. Can you speak again? Ou você pode repetir de novo, Ana, falando frase por frase para eu ir traduzindo? Ou mesmo traduzir, se você quiser. Claro. A forma seria uma aparência. The form will be appearance. Que você percebe com seus olhos. That you realize with your eyes. E você identifica como um todo que existe lá fora. That you identify like a thing that exists outside
independent of the perceiver. This? Objeto lá fora que aparenta ser independente de quem percebe. Seria isso? Anybody else? What is form? In your definition of form. Alguém mais tem uma definição de forma? Anybody? It's interesting, we use words, but we don't have a definition of the words that we use. You know, isn't that confusion? Here we are, we're telling people about this, that, and the other, but we don't even know what we're talking about. Yeah? É curioso ou engraçado, né, que a gente usa as palavras no nosso dia a dia e a gente sequer para refletir qual é a definição das palavras que a gente usa. A gente usa como se fosse óbvio. Yeah, so the definition of form that we're using for the first skandha is anything that, any appearance that appears to be other than self. Então, So that doesn't mean to say it doesn't mean just the eyes, the visual, but it's also auditory, tactile. It's also thought. Anything that appears other than self is form. Então, a definição de forma para a gente aqui é qualquer coisa que aparente existir de forma que aparente existir como um outro que não nós mesmos. Algo como tudo que aparenta existir como independente da gente, mas que não apenas para os olhos, mas para qualquer sentido, seja ele o tato, a audição, o olfato. Even thought is also form. Ou mesmo um pensamento também é uma forma. A gente distinguir ele de forma independente. Yeah. So this is a very expansive definition of form. Então, essa realmente é uma definição de forma que engloba muita coisa, bastante abrangente. So form is also ignorance. Então, a forma também pode ser chamada de ignorância. So how does it relate to ignorance? E como ela se relaciona com a ignorância? Form has 3 stages. A forma tem 3 estágios. The first stage is what we call the birth of ignorance. O primeiro estágio que é o nascimento ou da ignorância. So this is a kind of chemical reaction where you come to the conclusion of your own separateness. É como uma reação química, uma reação em cadeia que acaba se concluindo com a sua própria separatividade. Yeah, so you believe that you, the perceiver, the subject, is different from what you perceive. Começa com você. That's the birth of ignorance.
Começa com você acreditando que o que você percebe é separado de você. Acabei. So last week I gave you an example. Last week I gave you an example. I said, imagine that you are a desert, you know, incredibly vast desert. And then, but suddenly, one of the grains of sand puts its head, pops up, and begins to look around. Yeah? So now you associate yourself as being a grain of sand, and you no longer ignore the fact that you are the desert itself, because you identify with being a grain of sand. So now the desert appears to be something other than you. Então, a semana passada ela lembra a analogia que ela fez semana passada. Imagine que você é um deserto cheio de dunas, um deserto enorme, e que por algum motivo inexplicável e curioso, um grão de areia emerge e olha para aquilo tudo e de repente se vê separado daquele deserto, como se ele existisse de uma forma independente daquele deserto. Uau, eu sou um grão de areia e lá fora está o deserto. Mm-hmm. So you ignore this process you ignore your own nature. You ignore the source of your own being, because now you are limited to identifying with being a grain of sand, no longer the vast desert. Então, você ignora esse processo, você ignora a sua própria natureza, você ignora a fonte, né? Você põe limites acreditando que você ignora a fonte, a sua própria natureza, acreditando que você não é mais um deserto e é apenas um grão. Você ignora a fonte de sua própria natureza, a percepção de sua própria natureza, ao perceber-se como um grão separado do deserto. So the second stage of ignorance is what we call ignorance born within. Born within? Ignorance born within? Born within. Born within. Então, o segundo estágio da ignorância seria o que é chamado de ignorância que... I can't translate. Can you help me, Romani? Born within. Ignorância nascida internamente. Ignorância nascida internamente. Ao pé da letra, né? Que vem de dentro. Born within. A ignorância que nasceu de dentro. Seria isso. Yeah, mais ou menos, yeah. So now, having noticed that you're separate, you always think that you've been separate. Você nunca notou que você se separou. O ponto é esse.
você acha que sempre foi separado. Eu acho que é essa Yeah. detalhe. Because you don't see the process of what has happened, how you created the separation. So now, ignorance born within, you believe you've always been separate. The subject has always been something separate from the object, or the object has always been separate from the perceiver. Você acredita que sempre houve essa separação. Você não consegue ter consciência, ter ciência de todo o mecanismo que acontece para que essa separação aparente existir. Então, você acredita que sempre houve os objetos lá fora independente e sempre houve essa entidade independente que é o percebedor? Yeah, so I think it's, instead of separate, we will use independent of the perceiver. Yeah. Assim, talvez seja melhor, em vez de usar separado, seja melhor usar independente do percebedor. Independentemente do percebedor. So now you have a tendency towards self-consciousness. Então, agora você tem a tendência voltada para a autoconsciência. That's And right. this tendency towards self-consciousness, yeah? Você tem uma tendência que faz você se voltar para a autoconsciência. Uma tendência em relação à autorreferência. And this makes you feel very unbalanced. E isso faz você se sentir bem desequilibrado, bem desarmonizado. And because you feel in unbalance, you want to secure your ground. You want some kind of security because you feel unbalanced. E aí a consequência de você se sentir desequilibrado e desarmonizado é que você tende a solidificar e a tornar, qual foi a palavra? Você solidificar, criar um chão para que você tenha onde se segurar, né? Onde aparentemente se sentir estável, criar uma falsa sensação de segurança. And you identify yourself as being a confused and separate individual. This is who I am. E aí você se acostuma, se habitua a se identificar como um indivíduo confuso e separado daquilo que está lá fora. Simply that. You don't question anything. Simples assim, você nem se questiona. Because now you become so familiar with this feeling of being separate from what you perceive, or independent from what you perceive, the object of perception. You're so familiar to see things that way, that the world around you has no relationship to your mental processes. E agora você está completamente habituado a uma forma de perceber que faz o mundo aparentar ser completamente independente de você que está lá percebendo. Como se existisse uma realidade lá fora e que essa realidade não tem nada a ver com os processos que fazem essa realidade aparentar existir. Independente de quem percebe. Now, the third
Yeah, so now the third stage, or the third type of ignorance, is what we call self-observing ignorance. Então, o terceiro tipo de ignorância, o terceiro estágio da ignorância relacionada à forma, seria o que ela chama de self-absorbing, a ignorância que se auto-absorve, mas não seria uma boa tradução ao pé da letra. Self-absorbing ignorance. Observe. Observe. A ignorância da auto-observação. You're watching yourself. Yeah, I understand now. A palavra foi observing, observar. Então, o terceiro estágio seria a ignorância de se auto-observar. Ignorância auto-observativa. Né? Yeah, you're watching yourself as if you see yourself as an external object. E o último estágio é essa ignorância auto-observativa que vê a você mesmo como uma entidade, como um objeto. External object. Um objeto externo. Yeah. Look at our language. When we say my head, my body, my mind, it means it's something other than me. I possess it. Yeah. So it appears to be something other. My mind, my body, my thoughts. Everything appears to be other. Então, Lu, olhe para a nossa linguagem, dê uma analisada no jeito com o qual a gente fala, com o qual a gente se expressa. Usualmente a gente diz minha cabeça, meu corpo, minha mente, meus pensamentos. É como se a gente tivesse algo que isso tudo fosse independente, fosse uma outra coisa, fosse uma entidade independente, outra coisa que não o que a gente está percebendo. So this is the way that we are reinforcing our ignorance. We are reinforcing this relationship with a so-called external world. Então, este é o modo com o qual a gente reforça, a gente incrementa o nosso jeito habitual de perceber o mundo exterior, o mundo dos fenômenos. We're beginning to create the world of forms. E aí a gente começou a criar o mundo das formas. Yeah, because this is the first stage of ignorance, is seeing whatever it is other than self. Então esse é o primeiro estágio da ignorância, ver qualquer coisa, que quer que seja, como algo outro que não a gente. Okay, so let's go over this again because it's really important. The first stage is the birth of ignorance. Então vamos repetir porque isso realmente é muito importante. O primeiro estágio é o nascimento da ignorância. Yeah, so this is like a chemical reaction where we come to the conclusion of our own separateness. E isso é como uma reação química em cadeia que acaba concluindo a nossa separatividade. And the example was, a grain of sand pops up out of the desert. And from that moment on, associates or identifies with being a grain of sand and ignores the fact that
its nature is the desert. Então, aí vem um velho exemplo de que é como um grão de areia que salta lá, dá uma olhada ao redor e uau, existe um deserto que é separado e eu sou um grão de areia independente desse deserto. Yes, so then when it looks at the desert, it sees the desert as something separate from itself. E aí, quando ele vê o deserto, ele pensa no deserto como algo independente e separado dele. Mm. And then it doesn't, it doesn't look at the process of how it got there. It's as if it's always been separate. E aí, ele se esquece do processo que o levou a se distinguir e imagina que ele sempre foi separado. Yeah, so that's the second stage, the ignorance that is born within. Esse é o segundo estágio, a ignorância que nasceu desde a ignorância born within, que nasceu dentro, né? Como se ele sempre tivesse sido separado, não tivesse tido um processo que levou àquilo. Aquilo veio, aquela separatividade é acreditada como algo que sempre existiu. Ignorance that this causes a tendency towards self-consciousness. E aí o terceiro passo é que isso leva a uma tendência à autoconsciência. Yeah, and because you're self-conscious, you feel unbalanced. E porque você se sente autoconsciente, como você tem essa sensação de autoconsciência, você se torna desarmonizado, sem equilíbrio, você tem a sensação de que está faltando alguma coisa, está desequilibrado, unbalanced, desarmonizado, desarmonizado. Because you feel unbalanced, then the tendency is to want to secure yourself. E porque você se sente desequilibrado, desarmonizado, a tendência é querer fabricar algum tipo de segurança. And you do this by taking the attitude or a need to identify yourself as something. So now you identify yourself as a confused and separate individual. That's how we're securing this idea of self and other than self. E a tendência natural é se identificar como uma coisa, como uma entidade independente, que, né, ilusoriamente pode te dar alguma sensação de falsa segurança diante dessa realidade descrita, desse desequilíbrio, dessa desarmonização. This is why we constantly identify ourselves as being something. I am Annie Zamba, and I live in Alagoa, and I am, and I do, and I think. This is just a way to reinforce this illusion of self, how we identify ourselves, so that we really feel secure in this illusion that we're creating for ourselves. E a gente está sempre criando histórias a respeito dessa nossa entidade, de nós mesmos como uma entidade independente, separada e coisificada. Eu sou Anne Zamba, eu vivo em Alagoa, eu sou monja, e aí a gente vai criando
rótulos que forjam uma certa solidez nessa aparente entidade que a gente chama de nós mesmos. No, we don't see what we're doing. This is the ignorance part. We ignore the whole process of what we're doing, how we're creating the separateness. E a gente não vê, por isso que se chama ignorância, porque a gente não tem consciência, a gente não sabe, a gente não percebe como a gente cria essa aparente separatividade. Yeah, so then the third type of ignorance is the self-observing ignorance. Então, o terceiro tipo de ignorância é a ignorância que se auto-observa. Ou da auto-observação. Now you're watching yourself. And as you're watching yourself, you appear as an external object. Because there must be something watching. So you are external to the self. You understand the logic behind this? E aí você criou essa entidade e você passa a observá-la. Passando a observá-la, você vê como algo externo. Vocês entendem essa lógica? Você cria algo que não existe e ainda classifica isso como algo externo e independente. E esse algo externo e independente, o curioso é que é você. Ou você supõe que é você. So then this idea of other becomes more and more solid, more and more real. E aí o passo é que a ideia de outro se torna muito e muito mais sólida, muito e muito mais real, aparentemente real. And this is the beginning of having a relationship with the so-called external world. But this external world we are creating. E esse é o comecinho do que a gente chama de relacionamento com o mundo externo. Mas esse mundo externo nós estamos criando. Yeah, it's not something that exists out there, this external world. It is all happening within the mind, within our mental processes. E não é que esse mundo é independente. Esse mundo não existe de forma independente dos nossos processos mentais. Eles existem completamente imersos no que a gente chama de mente, existem completamente dentro do que a gente chama de processos mentais, né? Dentro da dimensão da mente. Yeah. So we're beginning to create the world of forms. Before there was no world of forms, but now we are creating the world of forms. Então a gente começou a criar o mundo das formas. Antes não existia. A gente está aqui colocando o slow motion e a gente percebe como a gente está criando o mundo das formas. E aí vai criando a ilusão de que é algo separado, de alguém que percebe isso como algo separado, e vê esse alguém que percebe isso como algo separado, como um objeto externo, e a partir desse objeto externo, que é nós mesmos, a gente cria o outro. So in this case, we create the world of form that appears to be other than self, so that the perceiver feels as if the perceiver exists. Então, a gente cria
o mundo lá fora como se ele existisse, para que a gente possa perceber quem percebe de uma forma independente, como de uma forma intrinsecamente existente. Yes. So then we continue to create to secure this illusion. We have to continue to create the world of form other than self. E com a intenção inconsciente de manter toda essa ilusão, a gente vai continuamente criando objetos lá fora com a intenção with the intention of maintaining this idea of self. de manter essa ideia de self. Yeah, you can't have other than self unless you have self. In order to have self, you have to have other than self. It's totally interdependent. Essa ideia de self e uma outra coisa que não é o self são completamente interdependentes. Você não pode ter algo que é self, que é si mesmo, se não existir o que não é si mesmo, é ou não é? E você não pode ter o que não é si mesmo se você não ter o que se chama de si mesmo. São So in order to maintain the ego, Sorry. yeah, so in order to maintain our ego psychology, we have to believe in an external world that exists out there, independent of our mental processes. Para que eu possa acreditar na psicologia do ego, eu tenho que criar e manter a existência de um mundo fenomênico lá fora que é independente desse suposto self. Não tem, são entidades independentes e que não têm relação na criação. É assim que a gente percebe com a intenção. You can't have logically, you can't have an object unless you have a subject to perceive it. It's not possible. É lógica. Você não pode ter um objeto se não tiver um sujeito que percebe. Você não pode ter um sujeito se não tiver um objeto para perceber. Okay, so that's not enough to secure the illusion. Just this feeling of self and other than self. That does not secure the illusion. E isso não é o suficiente para manter a ilusão. Não é suficiente essa ideia de que existe o self e o outro, e aquilo que não é self. Isso não é o suficiente. A gente tem outros. So now we need to study the other 4 skandhas, how we completely deceive ourselves. E agora a gente precisa entender os outros 4 agregados que se juntam para que a gente engane a nós mesmos completamente. Now we have, at this stage, we've transformed space into something solid. So even space has become an object. And then we would like to possess it or grasp it, hold on to it. E aí, o segundo ponto seria um momento em que a gente objetifica, congela o que é
por sua natureza, espaço. A gente torna a espaciosidade um objeto. E se não fosse, e como se não fosse suficiente, a gente tenta possuir, se agarra, segura, né? Gruda nessa reificação. Yeah, so the more we can possess what we perceive or hold on to what we perceive, then we are solidifying the duality of self and other more and more. Quanto mais a gente quer possuir, quanto mais a gente quer segurar, quanto mais a gente tenta, gruda nessa reificação, nesse congelamento do espaço aberto, mais a gente reifica, vamos dizer assim, mais a gente torna aparentemente sólido essa ilusão de eu e outra coisa que não sou eu. So now that we have created other, then we, in the second skandha, we try to feel the texture of other. E agora que a gente criou o que é o outro, o que é outro, o que é fora, a gente coisificou alguma coisa lá fora, a gente, no segundo agregado, a gente vai tentar dar textura a isso. A gente vai rotular isso de alguma forma. Dar You want to, yeah, you want to feel the qualities of other. A gente criou essa coisa que é o outro e agora a gente quer sentir certas qualidades, perceber certas qualidades. Why do you do this? Only to reassure yourself that you exist. E por que você faz isso? O motivo é simples, você quer se certificar, garantir que você realmente existe. Because if you can feel other, you must exist to feel other. Yeah. Before it was just a kind of transparent feeling of other, but now it's not enough. We've got to really make other quite solid in order to feel that we ourselves, I, is also quite solid, that it really exists, this perceiver. Eu peguei, mas não gravei tudo, exatamente as palavras. Estava focado aqui no outro contato. Para que você... E agora, com a intenção de fazer você se sentir ainda mais sólido e ter um pouco mais de falsa segurança da ilusão de que você realmente existe, você vai dar características e texturas e incrementar essa falsa percepção de separatividade. E isso é dessa forma, dessa forma. Ok, Romani? So what happens is you reach out. You reach out. This is psychologically. You reach out to feel the texture of other. Now, is other seductive, or is other threatening, or is other neutral? You want to classify other so you know how to relate to it. So you reach out to feel the texture of other, and you classify it as seductive, threatening, or neutral. Estou tentando ver aqui adicionar para reach out. Que agora você vai lá fora fazer um esforço para ir lá e ver o que é reach out. E você vai lá e vai...
Buscar, né? E buscar. Você vai lá fora, você tenta alcançar aquela percepção e sentir toda a textura dela. Perceber se aquilo é. Agora vamos perceber isso aqui e vamos sentir se isso é agradável, se isso não é agradável, ou se isso não interfere na minha existência, isso é neutro. No, please. No, translate. No, Mario. No. Translate what I said. I didn't say agreeable, non-agreeable. I said seductive, threatening, or neutral. Ok. Então você Be vai lá careful, Mario. Don't change my word. Ok. Então você vai lá e sente a textura para saber se aquilo é sedutor, se aquilo é repulsivo, agressivo, ou se é neutro. E o objetivo com o qual você... No, threatening. Ameaçador. Threatening. Ameaçador. Se aquilo é sedutor... Thank you very much. Você vai lá e pega aquilo e percebe se aquilo é sedutor, se aquilo é ameaçador, ou se você é simplesmente neutro em relação àquilo. E o objetivo pelo qual você vai ter essa percepção mais elaborada, baseada na textura, é o mesmo, é reificar a sua própria existência. A sua aparente própria existência. So now, why do we do this? Why? E por quê? The question is why? Why is this second stage, the feeling, the sanda of feeling? Why? What is its function? E a pergunta é, esse segundo skandha que a gente está descrevendo agora, de ir lá fora tocar e sentir, que é o agregado do sentimento, sensação, sentimento, sensação, feeling, quando você vai traduzir essa palavra feeling no contexto de agregado, a gente costuma colocar, tem ambos os aspectos em português, tanto de sentimento como de sensação. E por quê? You think. What you're doing is you think that if you can feel something out there, then you must really be here. Então, assim, o motivo é que se você, pense bem, se você vai lá e pode até sentir aquilo, né? Perceber aquilo com sensações, com sentimento, então é porque você existe. Você deve existir, porque senão você não estaria tendo aquelas sensações, aqueles sentimentos. So this mechanism is very efficient. E esse mecanismo é incrivelmente eficiente. Yes. Efficient, the result is it is deceiving you. Eficiente tanto que o resultado é enganar você. Yes, so that this illusion has now become your reality. E essa ilusão agora se tornou a sua realidade. And you don't question the way you see whatever is appearing. E você sequer se questiona se o que você está vendo é apenas uma aparência. Now we come to the third skandha. E agora a gente vai para o terceiro agregado. And the third skandha is what we call perception. E o terceiro skandha é aquilo que a gente chama de percepção. So, on the basis of feeling, you respond to that information in three ways.
E baseado no sentimento, ou baseado no feeling, baseado na sensação, sentimento, você vai responder àquilo de 3 modos, de um dos 3 modos. So either you draw the object towards you. If it appears to be for example, if it appears to be seductive, then you draw it towards you. You want to possess it. This is what happens. This is the tendency, the mechanism. If it appears to be threatening, you want to push it away from you. And if it appears to be neutral, then you are indifferent to what you perceive. E aí, o agregado da percepção é algo que surge de forma dependente de como você sentiu do segundo agregado. Se você sentiu, se você percebeu, sentiu aquilo como ameaçador, você vai ter uma tendência de querer empurrar aquilo para longe de você. De outra forma, se você percebeu aquilo como muito sedutor, e você vai ter a tendência a querer trazer aquilo para próximo de você, se agarrar àquilo ali. E de outra forma, se aquilo tanto faz, se é neutro, você simplesmente vai ter uma tendência a ser indiferente àquele suposto objeto. Yeah, so, just look at your daily life situations, how you classify whatever is happening in your life. And it will go into one of these 3 boxes. E agora, por favor. It will go into one of the 3 categories, yeah? Por favor, dê uma olhadinha na sua vida cotidiana e perceba como você classifica tudo aquilo que emerge dentro dessas 3 categorias. Ou é algo que é sedutor, e aí eu quero trazer para mim, ou é algo que é ameaçador e obviamente eu vou querer afastar, ou algo que tanto faz, é neutro e eu não estou nem aí, eu sou indiferente. Perceba no seu modo no seu dia a dia, como você age dessa forma. Yeah, when something appears to be desirable or seductive, then immediately we want to bring it closer to us. We want to possess it in some way. We want more of it. Perceba como você se relaciona com algo que é aparentemente sedutor. Então, logo aquilo aparente ser agradável e bom para os sentidos, aquilo te seduz, então logo você quer puxar aquilo para você e ficar perto e se agarrar àquilo. But if an appearance appears to us as threatening, then we want to keep it away from us. We don't want it near us. We want to push it away because there is the threat of some kind of uncomfortable situation. E é isso que eu venho dizendo. Então, se algo aparenta ameaçador, você não vai querer ficar com aquilo perto de você e você vai querer empurrar, jogar, se livrar daquela situação que te traz desconforto, que te deixa se sentindo inseguro. Yeah, and then the neither judgment of being either seductive nor threatening, then we're quite indifferent. We don't know how to relate to the appearance. E
além disso, que quando a aparência não parece ser ameaçadora, ou mesmo não te traz nenhum aspecto de sedução, você não tem muito interesse, então você fica meio sem saber como agir, você tem uma indiferença e não sabe se aquilo, como realmente se relacionar com aquilo. Fica meio indiferente. So the skandha of feeling really transmits its information, and then on the basis of that information you make judgments and then you react. Então, o agregado da sensação, sentimento, realmente transmite informação, e baseado nessa informação, você faz julgamentos e aí toma tem suas reações, né? A sua reação de percepção. Yeah, so then whether you react for something or against something, this is totally automatically determined by we could say, by the bureaucracy of feeling and perception. Então, seja lá como seja a sua reação, se seja destinada ou se seja para se livrar disso, seja a favor, seja contra, ela é baseada num automatismo vinculado a toda essa burocracia do sentimento e percepção. Yeah, so this perception or impulse is an automatic impulsive reaction to intuitive feeling. Então, essa percepção, que também é chamada de impulso, é uma reação totalmente automática, automatic reaction, totally. It's impulsive reaction to what we call intuitive feeling. É uma reação impulsiva para o que a gente chama de sentimento intuitivo, sensação intuitiva. Voltar é um impulso automático baseado, motivado por uma sensação intuitiva. Yeah, each stage of the skandhas, it makes the object more and more solid in order for the subject to feel more and more solid. Então, a cada passo dessa reação em cadeia que perpassa os agregados, cada agregado que vai chegando junto aí, vai solidificando o objeto e, consequentemente, dando a ilusão de um sujeito sólido que percebe isso. Yeah. So this is the mechanism of ego psychology. E então isso é o mecanismo da psicologia do ego. Now we come to the fourth skandha. E agora a gente chega para o quarto skandha, o quarto agregado. Now, in my book, Cost of Illusion, here I'm just really talking very briefly about the skandhas, but in the book, I spend a long time going into more and more detail how each skandha functions. Aqui eu estou dando realmente uma explicação meio que passando a vista em cada skandha. No livro que está em processo de edição, de escrita,
chamado O Custo das Ilusões, eu realmente paro e esmiuço todo esse assunto. So now with the fourth skandha, it's called concept, or sometimes called mental formation, or sometimes called volition. But it's all, we're talking about the same thing. Now, in the third skandha, there's automatic reaction. But this is not enough of a defense to protect your ignorance and guarantee your security. It's not enough. The third skandha is not enough to protect your ignorance. So then, in the fourth skandha, in order to protect and to deceive yourself completely, you need intellect. Bom, os 3 skandhas explicitados ainda não são suficientes para proteger toda a nossa neurose, toda a nossa psicologia do ego. Esses 3 skandhas são processos automáticos, né, que funcionam de forma instintiva, mas ainda não são o suficiente. E aí surge a necessidade, para proteger a psicologia do ego, do que é distinto como o quarto skandha, que é o agregado, que é o agregado que, dependendo de quem chama, pode ser o agregado do conceito, das formações mentais ou da volição. Tanto faz. Você pode chamar de qualquer um desses nomes, mas diz respeito mais ou menos à mesma coisa. E o objetivo é realmente proteger e enganar a nós mesmos para que a gente consiga manter a percepção do ego como algo autoexistente. Não é o suficiente apenas os 3 agregados. Agora a gente precisa do intelecto para manter essa ilusão toda. Now, the intellect gives you the ability to name and categorize whatever you perceive. And with the intellect, you can label things, you can give them values, you can say good and bad and beautiful and ugly and so on. Então, você, com o intelecto, você vai começar a rotular, a caracterizar, a dar valores e assim manter essa ilusão. Yes, so what's happening here with each skandha is the structure of ego is becoming heavier and stronger. E o que vai acontecendo é que a cada skandha, a cada camada, a cada agregado desse, a estrutura, what the term that you use? It's becoming heavier and stronger. Essa estrutura aparente estrutura vai ficando mais pesada e mais forte, mais solidificada. Now, if we look at the other 3 skandhas, up to that point with the 3 skandhas, the ego's development is based on action and reaction. Se você olha para os 3 primeiros skandhas descritos aqui, a psicologia do ego é descrita em ação e reação. But from this point, from the point now, the 4th skandha, the ego is becoming more sophisticated. E a partir do 4º skandha,
que é o que a gente está começando a descrever agora, o ego começa, a psicologia do ego começa a funcionar de uma forma mais sofisticada. A gente pode descrevê-la de uma forma mais sofisticada. Yeah. So what you're doing here is you begin to experience intellectual speculation, which confirms or interprets yourself. Confirms? Então, você confirm and speculate. Your intellectual speculation that confirms and interprets yourself. Então, a partir do quarto skandha, a gente começa a ter uma psicologia mais sofisticada de reificação do ego. Você começa a conformar, a dar uma especulação confirms and e confirma e interpreta você mesmo. Tá, falhou de novo. É uma especulação intelectual que confirma ou interpreta você mesmo. Certo. A gente passa each stage of the process is solidifying this idea of self and other than self. So with the intellect, you confirm that you exist and you interpret your existence. Interpret. Então, cada estágio cada um dos skandhas, a cada skandha que passa, você vai solidificando e reificando mais essa noção de eu. E quando você chega no quarto skandha, você vai conformando toda essa autointerpretação a respeito de si mesmo, né? Essa autointerpretação, é claro que é de si mesmo. So if we look at our intellect, it's quite logical. And your tendency is to use that logic to create a positive condition for yourself. Então, se você olha para essa etapa aqui, você começa a usar a lógica para criar condições confortáveis para si mesmo, positivas e confortáveis para si mesmo. So you use your intellect to confirm your experience, and you interpret weaknesses as strengths. Então você usa o intelecto para confirmar a sua experiência and confirm your experience and to interpret your weaknesses as strengths. E interpretar a sua fraqueza como força. Yeah. So what we're doing here is we're fabricating a sense of security. O que acontece aqui, você começa a fabricar intelectualmente um senso de segurança. And we're verifying our ignorance. E vai reificando a ignorância. So before, when there was just spacious awareness, which is our own nature, there was primordial intelligence. Our own nature is primordial intelligence.
So this intelligence is happening all the time. It's always there, this primordial intelligence. But now with the skandhas, it's being employed in a dualistic way. And it's being employed by ignorance. Então, antes dessa reação em cadeia, a gente tem acesso a uma spacious awareness, é uma consciência desperta e espaçosa. E que nos dá acesso a uma inteligência primordial que sempre esteve lá. E a partir do momento em que a gente deliberadamente inicia essa reação em cadeia dos agregados, a gente se esquece dessa possibilidade de descansar e ter consciência de um espaço aberto onde a inteligência primordial emerge. No. Right, let's start again. Nope, that's not what I said. So, our nature is this open, spacious awareness. Então, vamos lá, não é bem isso que eu disse. Before they listen. Do not start to translate when you don't know what I'm saying. So listen carefully, all right? Our nature is open, spacious awareness. There's no this, there's no that. There's no subject and there's no object. This is our own nature. And this spacious awareness is also primordial intelligence. Então, a nossa própria natureza é, em si, essa consciência desperta e espaçosa. E ela, em si, também é essa inteligência primordial. No subject, no object. Do qual não se tem objeto e nem sujeito. Nem sujeito, nem objeto. No, this primordial intelligence, it's still there, but it's being employed now. It's being employed by our mechanism of dualistic fixation. E essa inteligência primordial ainda está lá, mas, de certa forma, ela é implodida pela nossa fixação dualista. So it cannot function in the way that it is supposed to function. Então, ela não funciona do modo que a gente supõe funcionar. It can only function in the limitations of a subject and an object relationship. Só funciona na limitação de uma relação sujeito-objeto. Relacionamento sujeito-objeto. So the five skandhas only function in duality when there is dualistic fixation. Os cinco skandhas só funciona dentro do mecanismo de dualidade, da fixação dualista. Yeah, it is our ego psychology. Dentro da psicologia do ego. É a psicologia do ego. Yeah, this is the mechanism of our psychology. Yeah. Now we come to the fifth skandha. Vamos ao quinto The skandha. fifth skandha is called
the fifth skandha is called consciousness. And this is the last stage of the development of ego. Então, o quinto skandha é a consciência, consciousness. Ele é o último estágio do que a gente chama ego. So consciousness brings together all the skandhas. All the four skandhas is now coming together with consciousness. E a consciência, ela traz juntos todos os outros skandhas, todos os outros agregados. Se juntam todos e formam a consciência. So we're bringing together the intuitive intelligence of feeling, the energy of the skandha of perception, and the intellectualization of the skandha of concept. Traz junto the characteristics of feeling intuitive, a energia, Intuitive intelligence. traz a característica intuitiva do skandha do sentimento e sensação, a energia do skandha da percepção e impulsividade, e traz a intelectualidade do quarto skandha of conceito e formação mental. Pega tudo junto e traz. So this amalgamation, this coming together of the skandhas, it produces all the thoughts and emotions. Então, essa liga, essa amalgamation, essa liga de tudo isso junto, de todos esses agregados anteriores juntos, trazem à tona o que a consciência, que são os pensamentos e as emoções. Yes, so then at the level of the fifth skandha, then we find all the emotional conflicts, and we also find uncontrollable and illogical patterns of discursive thought. Então, no nível do quinto agregado, nós trazemos à tona todos os conflitos emocionais e todos os... Eu esqueci o outro, porque eu anotei com a letra tão feia. Can you repeat the final? Uncontrollable and illogical. Yes, the uncontrollable and illogical patterns of discursive thought. Todos os padrões de pensamento discursivos incontroláveis. Traz à tona tanto os conflitos emocionais, como também traz à tona todos os padrões de conflitos discursivos incontroláveis. Illogical patterns, uncontrollable and illogical patterns. Toda a nossa aleatoriedade mental. So now, with the development of discursive thoughts,
we also have fantasies. E And agora, now this whole idea of ego is completely secured. baseado em toda essa I lost, I can retain. I have it here. I can continue if you want. Please. Okay, Annie. Yes, please help. Então, agora, com o desenvolvimento dos pensamentos discursivos, nós temos fantasias. Então, com isso, toda essa ideia do ego está realmente segura. Yeah, we've completely fooled ourselves now. With these 5 stages, we are completely fooled into believing there is a subject and an object, and they are both divorced from each other. They have no relationship. A gente engana a si mesmo completamente com a sensação de que há, o surgimento, com o funcionamento desses 5 skandhas, a gente engana nós mesmos completamente e faz emergir a ilusão de que há um objeto e um sujeito independentes. Romani, vai seguindo aí, que eu estou realmente cansado. Pode ser? Beleza, já assumi. Okay, Annie, go on, please. Okay, so please help. Yes, Roman, please help. So this is the five skandhas present a complete picture of our ego psychology. Os 5 skandhas, eles apresentam a figura completa da psicologia do ego. Now, according to Buddhist psychology, the ego is simply a collection of skandhas or aggregates. Então, de acordo com a psicologia budista, o ego é simplesmente uma coleção de skandhas ou agregados. But actually, there is no such thing as ego. Mas, na verdade, não existe o ego. It's like a work of art, a product of the intellect. And we put all these conditions together, and then we say, let's give this a name. Let's call it I. Então, é como se fosse uma obra de arte. Nós, com o intelecto, nós juntamos todas essas condições. Tá um pouco de barulho aqui, tá atrapalhando ou não? Tudo bem. Juntamos todas essas condições e damos a isso um nome. E vamos chamar isso de eu, do ego. Yeah. No, let's call it I. And then this I, it's a label that unifies all the disorganized and scattered process into one entity. Once you label, what you're labeling I is the 5 skandhas, is this process of the 5 skandhas. And then once you put
this label of I on the 5 skandhas, you believe it exists as an entity. Ok. Vamos chamar isso de um eu. Então, esse eu é um nome que unifica todos esses processos desorganizados e quando você dá esse nome do eu, isso é os 5 skandhas. E quando você coloca esse nome dos 5 skandhas, e você acredita que isso realmente existe como uma entidade, no caso o eu. Yeah, so it's a very intelligent, very clever process that can completely deceive you into believing that the I and other than self exists. Então, esse é um meio muito inteligente, esse processo, que pode te iludir completamente e te induzir a acreditar que existe realmente o eu e o outro. Mm. And that's where we are now, isn't it? You know, if we look at our relationship with the phenomenal world around us, that's how we see now, isn't it? E isso é onde estamos agora. E se olharmos nossa relação com o mundo dos fenômenos, é nesse estágio que nós estamos. É assim como nós vemos. E assim, yes or no? ok. E é assim onde nós estamos agora. Se olharmos nossa relação com o mundo dos fenômenos, é nesse estágio que nós estamos. E é assim como nós vemos. Yes or no? I'm asking sim. a question. Ela está perguntando sim ou não. Yes or no? How do you see the world now? Como vocês veem o mundo agora? Be honest, how do you see the world now? Sejam honestos, como vocês veem o mundo agora? Anne, posso falar? Yes, please, Sueli. Como totalmente independente, né, e fora que existisse independente, nossa forma de ver, de interpretar tudo. Fora da gente, separado. Yeah, that's how we see it now. Yeah. So now we're beginning to study. Yeah. So now we're beginning to understand why we see that way. Agora nós começamos a entender por que nós vemos dessa forma. Because it is an illusion. E isso é uma ilusão. Yeah, but because of the repetition of always seeing that way, it has now become a habit of perception to see that way. Automatically, that is the way we see, this dualistic, fixated way of seeing.
Mas por causa da repetição, de sempre ver dessa forma, isso criou um hábito de percepção, um hábito automático, e é dessa forma que nós vemos, com a fixação dualista. Yes. Believing that the world that we perceive exists the way we think it does. Acreditando que o mundo existe realmente da forma como nós pensamos que existe. And this is why we have all our conflicts and all our confusion. É por isso que temos nossos conflitos, todos os nossos conflitos e nossa confusão. Because we don't see the truth. We ignore the truth. Porque nós não vemos a verdade, nós ignoramos a verdade. Yes. Ignorance means to ignore. Ignorância significa ignorar. It is you are ignoring the true nature. Você está ignorando a natureza verdadeira. And there is a mechanism to ignorance, to continuously fool yourself. Existe um mecanismo na ignorância de o tempo todo ficar te enganando. Yes, it is a way to protect. Ignorance protects your ego psychology. A ignorância funciona protegendo a sua psicologia do ego. Yes. It doesn't allow you to see the truth. Ignorance prevents you from seeing the true nature. Ela não permite que você veja a verdade. A ignorância previne que você veja a natureza verdadeira. Any questions? Perguntas? You need patience to understand this. Você precisa de um pouco de paciência para entender isso. But once you begin to understand, it makes sense. Mas quando você começa a entender, isso começa a fazer sentido. Yes, and then you want to understand more. E aí você quer entender mais. And you want to free your perception of this mechanism of the five skandhas. E aí você quer liberar a sua skandhas. Because now the five skandhas are limiting your perception, distorting your perception. Porque agora os 5 skandhas estão distorcendo e limitando a sua percepção. Yeah, so you cannot see clearly. E você não consegue ver de forma clara. So when we do meditation, it is to help us go beyond the mechanism of the five skandhas. Então, quando nós meditamos, isso é para nos ajudar a ir além do mecanismo dos 5 skandhas. Because we don't identify with the process.
porque nós não nos identificamos com esse processo. Yes. Não. So then the habits and tendencies do not regenerate the same results. Então, os nossos hábitos e tendências não vão ficar recriando os mesmos resultados. Yes, so we're looking not only at the symptoms of suffering, but we're looking at the cause of suffering. Nós estamos olhando não só para os sintomas do sofrimento, mas para as causas do sofrimento. Yeah, the origin of suffering. Isso, as origens dos sofrimentos. Yeah, and this is the development of ego psychology. This is the origin of all our suffering. E isso aí é o desenvolvimento da psicologia do ego. Isso significa, isso é todo o nosso sofrimento está aí. Because if we look at suffering, it comes out of confusion. It arises because of confusion. Então, se olharmos bem, o sofrimento vem da confusão. Todo ele vem da confusão. And confusion comes from not recognizing our own nature. E a confusão vem do não reconhecimento da nossa própria natureza. Yes, confusion is not stupidity. Confusion, our confusion is very intelligent. Então a confusão ela não é estupidez. A nossa confusão ela é muito inteligente. But it is a form of intelligence, a mechanism to protect the illusion of this idea of self and other than self. Mas é uma forma de inteligência que é um mecanismo para proteger a ilusão desse processo do eu e do não eu, da reificação no caso do ego. Yeah, self and other than self. Isso. All right. Any questions? Alguma pergunta? Alguma dúvida? So you tell me, what is our path? What is our spiritual path? What's the basis of our spiritual path? Então vocês me digam, o que é o caminho espiritual? Qual é a base do caminho espiritual? Anybody? Alguém quer responder? Seria a nossa ignorância. Acho que trabalhar com a nossa confusão. According to Gao, it's working with our confusion. Sorry, I can't hear. There's too much interference. What did you say, Romani?
I could not hear. According to Gao, it Hello? is working with our own confusion. Okay, so what is confusion? Please define confusion. Então, vocês definam confusão. O que é a confusão? Dualistic, Hello? Anybody there? dualistic vision. O Mário disse visão Sorry, dual. the internet is very bad. Yeah, the internet connection is not good. I can't hear. So confusion is just our habitual habits and tendencies Então, a confusão é só o nosso that padrão. prevent us from seeing the true nature. A confusão é só um padrão habitual, o nosso padrão habitual de ver a nossa natureza verdadeira de uma forma, acredito, filtrada, né? It prevents us from seeing the true nature. Isso que nos impede de ver a nossa natureza verdadeira. Yeah, that is confusion, that is ignorance. Yeah. Ignorance means not seeing the true nature. Então, isso é a confusão, isso é a ignorância. A ignorância significa não ver a natureza verdadeira. So if we're practicing the Dharma, then what are we doing? Então, ao praticar o Dharma, o que é que estamos fazendo? In order to be called a Sangha, we need to be practicing the Dharma. Yeah? So what is the Dharma that we need to be practicing? Então, para sermos chamados de Sangha, precisamos estar praticando o Dharma. Então, o que é o Dharma que estamos praticando? People write to me and they say, oh, there's so much confusion in our Sangha. Basically because they're not practicing the Dharma. You can't call yourself a Sangha if you don't practice the Dharma. It doesn't make sense. Yeah? As pessoas, elas me escrevem e falam... The word Sangha means Então, as pessoas me escrevem e dizem que há muita confusão na Sangha. the internet connection. E, basicamente, isso é porque elas não estão praticando o Dharma. Para você se considerar uma Sangha, as pessoas têm que estar praticando o Dharma. Yeah. So Sangha, the word Sangha means the embodiment of the Buddha's wisdom. The embodiment, it's the body of wisdom. The Dharma is the speech of wisdom. The Buddha is the mind of wisdom.
So how can you tell me that you are Sangha when you are having so many conflicts with each other? This is not Sangha. This is not practicing the Dharma. Então, a Sangha, a palavra Sangha, ela significa, ela é a incorporação da sabedoria. Ela é o corpo da sabedoria. O Dharma é a fala da sabedoria. E o Buda é a mente da sabedoria. Então, como você pode se dizer que você é uma Sangha se vocês têm tantos conflitos uns com os outros? Então, isso não é Sangha. Isso também não é praticar o Dharma. Yeah, it's no good calling yourself something. It's an empty name, isn't it? There's no meaning at all. How can you call yourself a Sangha when you're not really practicing the Dharma? Então, não é bom chamar você de algo, não é bom se dar um nome. Esse nome ele é vazio e sem sentido. Como você You're pode supposed to be an example. se chamar de Sangha sem praticar o Dharma? Okay, né? You're supposed to be an example for others. To see the teachings in action, to see a living example of the teaching. Você deve ser um exemplo para os outros. Você deve ser um exemplo dos ensinamentos. Você deve dar exemplo. Otherwise, you're not a Sangha. De outra forma, você não é uma Sangha. Yeah. Not even a relative Sangha. Nem mesmo uma Sangha relativa. Yeah. So the three jewels, when we talk about the three jewels, we're talking about the body, speech, and mind of wisdom. Então, quando falamos das três joias, estamos falando sobre o quê? Sobre o corpo, a fala e a mente da sabedoria. If the Buddha wasn't enlightened, he couldn't teach. He couldn't communicate the true nature in 84,000 different teachings that he gave. Então, se o Buda não fosse iluminado, ele não poderia ensinar e comunicar a natureza verdadeira em todos os 84 mil ensinamentos que ele deu. So the Dharma is the speech of wisdom. It's the communication aspect, communicating the true nature. It also means phenomena. O Dharma, ele é a fala da sabedoria, é a comunicação do significado da natureza primordial e também significa fenômenos. So basically, what are we doing? We are studying phenomena and we are practicing phenomena. O que estamos fazendo nós estamos estudando os fenômenos
e praticando os fenômenos. Basicamente é isso. Okay, so here, when we could change the word of phenomena, we could say we are studying appearances and we are practicing appearances. Nós podemos mudar a palavra fenômenos para aparência. Então, nós estamos estudando as aparências e estamos praticando as aparências. We are studying appearances to see the true nature, the unconditioned nature, and we are studying appearances to see how they arise dependent on certain conditions. So we're studying appearances in its true nature and appearances in its conditioned aspect. E nós estamos estudando as aparências para ver a natureza verdadeira e não condicionada. Estamos estudando as aparências para ver como elas surgem dependendo das condições. E estudamos tanto a sua natureza verdadeira como a natureza condicionada. So this is what we call absolute and relative truth. Isso é o que chamamos de verdade relativa e absoluta. We call the two aspects of truth, absolute and relative. Chamamos isso os dois aspectos da verdade, absoluto e relativo. Any questions, anyone? Alguma pergunta, qualquer um? Sarah, how are you, Sarah? Sarah Jane in England, how are you? O microfone dela está desabilitado. She doesn't have a microphone. Maybe she's with the children. She's busy. Yeah. So she doesn't hear. Yes, she doesn't hear us, Sarah. Okay. I think she can't. Anybody have any? She can't hear. All right. Anybody have any questions? You must have some questions, I'm sure. You Alguém deve ter alguma pergunta. Não é possível que ninguém tenha perguntas. Maybe everybody understands everything. Talvez todo mundo já tenha entendido tudo. To dizer. Yeah. I don't really know the questions I have. I have to think about the questions I have. A Bettina, ela não sabe as perguntas ainda. That's honest, great. That's good. I thought I was talking to an empty screen here. No feedback, nothing. I need to know, what your feelings are, your doubts, so that then we can continue. Otherwise, I'm just talking, and I don't know if anybody understands what I'm saying at all. A Anne falou que ela parece que está falando com a tela vazia. Ela precisa saber quais os
que vocês estão pensando, quais as suas dúvidas, o que vocês estão sentindo, para poder continuar e prosseguir. Mm-hmm. Do you think these teachings are useful or not? Vocês acham que esses ensinamentos são úteis ou não? Muito úteis, né? Or are they boring? Bettina says they are useful. They are not boring. Not boring? Oh, great. Then I will continue. I'm sorry for the noise. It's because of the elections are over and people are sharing their confusion. Desculpas aí, Anne, porque parece que as eleições acabaram e o pessoal aqui está meio animado com a própria confusão. So do they know who won the election? Who won the election? I think it was the bad guy. Eu confirmei, foi o Bolsonaro. Confirmei aqui. Não aguentei esperar. Yeah. Perhaps we have more 4 years of practice. Yeah, so you have to practice even more now. You have to really have an intention to communicate in a way that can benefit others. A prática ela deve se fortalecer agora. E vocês devem procurar ter uma intenção de se comunicar de uma forma que vai favorecer as outras pessoas. You need to take responsibility for your own experience. A gente precisa ter responsabilidade da nossa própria experiência. And you need to really have confidence that you as an individual can make a big change. E vocês precisamos ter confiança que, como indivíduos, nós podemos provocar grandes mudanças. Did you hear? Yes, don't expect the government. Yeah, don't expect the government to do everything for you. You must do it as the individual. You have to change the way you see. E não esperem no governo que faça tudo por vocês. Como um indivíduo, vocês que têm que mudar a forma de ver. Yeah, the individual has great power. O indivíduo tem grande poder. You don't have to say, yeah, you don't have to say yes to everything. E você não tem que dizer sim para tudo. But you do need to know how to communicate. But you need to know how to communicate. Mas você precisa saber como se comunicar. And that takes wisdom. E isso requer sabedoria. Romani, eu poderia Imagine, compartilhar. if I... Willie wants to share something. Sorry? Sueli, Okay, Sueli, yeah. Anne, com essa experiência da atitude do bebê e algumas práticas, né, Tonglen, o que eu gostaria de compartilhar que foi muito importante é manter um distanciamento
e realmente não contribuir com confusão, principalmente nesse momento eleitoral. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer por esse espaço, né, mínimo de percepção, de começar a ver que quando a gente ganha esse distanciamento, tudo facilita. E, assim, foi muito bom a comunicação e eu realmente evitei muito conflito. Então, está sendo, assim, muito importante os seus ensinamentos, muito valiosos. Ainda que, né, no início a gente compreenda intelectualmente e com a prática mais facilitado. Viu, Thank you? Muito obrigado a todos vocês. Sueli says, with the experience of the baby-like attitude and the practice, this was very important for her to keep distance and not contribute to the confusion in this moment of a political moment. And she would like to thank for this beginning of a perception, and this really makes easier for her, and this is a very valuable teachings. That's it. Yes, thank you. Thank you for your contribution, Sueli. As I say, you know, we all have this wisdom, but we need to give ourselves space for this wisdom to reveal itself. Como eu sempre digo, todos nós temos essa sabedoria, mas nós precisamos de um pouco de espaço para que essa sabedoria se revele. And the space comes when we don't believe or don't identify with what we're thinking all the time. E esse espaço vem quando nós não acreditamos nem nos identificamos com o que estamos pensando a todo tempo. And so the baby-like attitude allows you to see from this spacious, open awareness, from that view. Então, a atitude do bebê, ela permite que você veja desse ponto de vista espaçoso, dessa consciência aberta. Yes, so keep introducing glimpses of baby-like attitude, flashes of baby-like attitude. Então, vocês continuem introduzindo esses pequenos vislumbres de atitude do bebê. Continue com isso. And we need to stay balanced. We have to be clearer. Yes. Try not to contribute to the confusion. Nós precisamos nos manter equilibrados e claros para não participarmos da confusão. Not easy when everybody is emotionally involved. Não é fácil quando todos estão envolvidos emocionalmente. Yeah, the emotions cloud our vision, obscure our vision. As emoções, elas obscurecem a nossa visão.
Yes, it exaggerates the object. It creates an imaginary object, the emotions. It makes the object very solid. A emoção, ela satura os objetos. Ela cria e reforça esses objetos imaginários e os torna muito mais sólidos. When you're angry at something, then the object appears to be so important. You know, we exaggerate the object. Oh, that's terrible. Oh, that's this. Oh, yes. You're building the object in your mind. You're creating something that appears to be threatening. Então, quando você está com raiva de algo, o objeto parece super importante, né? Você exagera o objeto e começa a falar, isso é terrível, isso é um absurdo. Aí você constrói o objeto em sua mente e constrói algo que aparenta ser ameaçador. Yeah. Yeah. So you want to destroy the object because you believe it's the cause of your unhappiness. Então você quer destruir o objeto, porque você acredita que ele é a causa da sua infelicidade. I see a stranger here. Hi, Gabrielle. How are you? Long time. Hello, Gabrielle. Hi, how are you? Maybe the internet connection is no good. A long time I don't see, right? How are you? Long time. I don't. Where are you? I'm in Paula's house. I'm fine. What are you doing? Actually, in Sundays I cannot be at the time of the meeting because I'm involved with another project in this hour. So in this last Sundays I cannot be in that time, but I'm being right here right now, just at the finish, just to see you. I missed you. Yeah. Sadauji. Yeah, I miss you too. Gabriel. I miss you too. A lot. Yeah. I hope you can listen to the teachings on YouTube. Yeah. I'm listening. Yeah. And how is try and okay, good. And Claudio, I hear that our Sangha has many conflicts. Is that right? Yeah. People are writing to me and saying that the Sangha in Terrafina has okay, yes. We have to be very patient with confusion. Remember, it is only an expression of ignorance and confusion. Yeah. It is not the person. Yeah. Lots Remember, of not the person, just the confusion. Otherwise, you blame the person, but we have to blame the ignorance and the confusion. Está dizendo, as pessoas estão falando que a Sangha tem problemas. The person is not the person. Okay, Wanigo. The person is not bad. Yeah,
Don't get confused and say the person is bad. No, the person is not bad. But the confusion and the ignorance is not very positive. It doesn't bring positive results, that kind of confusion. But the person is not bad. Because when the person changes the way they see, they could be a Buddha. So the person is not bad. Yeah. Hello, this internet connection is no good today. A internet da Anne não está muito boa. O que ela está dizendo é que as pessoas estão falando que a Sangha tem problemas e tal, e que nós temos que ser pacientes com a confusão. A confusão é só uma expressão da ignorância. Isso não são as pessoas. Aí lembrem que não são as pessoas, isso é só a ignorância. Aí se você culpa a pessoa, você não pode culpar as pessoas, porque se você falar que a pessoa é má, depois ela pode virar um Buda, né? Aí complicado. Então não é a pessoa que é má, mas apenas é a confusão e a ignorância, que elas não são realmente muito positivas e não trazem bons resultados positivos. If the person was bad, they could never be a Buddha. Se a pessoa fosse inerentemente, ela não poderia ser um Buda. It's the obscurations that make the person do negative actions. São os obscurecimentos que fazem as pessoas cometer ações negativas. It's not the person who is bad. Não é a pessoa que é má. Yeah, be careful. Então, cuidado. Yeah. If you say the person is bad, you cannot bring out the potential of good. Se você diz que a pessoa é má, você não potencializa o bem, você elimina esse potencial de a pessoa fazer o bem. Yeah, we all have Buddha nature. Todos nós temos a natureza de Buda. Yeah. So we have to be able to communicate in a way that can help that person see more clearly. Nós temos que nos comunicar de uma forma que ajude aquela pessoa a ver com mais lucidez. All right, everybody. How are you, Claudio? Are you one of the militant Sangha, Claudio? Cláudio, você é um dos militantes da Sangha. Claudio's not talking to me today. He's angry at me. I don't think he's online here. I don't see. Eu não sou militante. Hello, Claudio. Hello. Eu não sou militante da Sangha. Eu sou militante dos movimentos estudantis e sindicais há quase 30 anos. Não comecei a brincar disso agora semana passada, não. He said he's not a militant of the Sangha. He's a militant of the student movement, and he only began that a
few times ago. Not few time, almost. Yeah. Not a few time, almost 30 years. Okay, sorry. 30 years. Oh. 30 years. All right. Okay, so I want you to be, you know, a compassionate militant. Yes. A Annie está pedindo para você ser militante compassivo. Yes. Remember, non-aggression. Yes. Lembre, não agressão. Yes. Porque If you are if you are full of aggression, you will not help anything. Yeah. Se você estiver cheio de raiva, você não vai conseguir ajudar nada. You don't help yourself and you don't help others as well. You can say things, but you don't have to say things aggressively. Aí você acaba não se ajudando nem ajudando aos outros. Aí você pode falar coisas, mas de preferência de forma não agressiva. But you have to have the clarity to be able to communicate. Mas você precisa ter a lucidez para poder se comunicar. Yeah, people don't want to hear this. E as pessoas não gostam muito de escutar isso. Yes. They don't want to take responsibility for their own experience. Elas não querem assumir responsabilidade pela sua própria experiência. Yeah, they want to blame somebody else for the way they feel. Aí elas querem culpar os outros pela forma como elas se sentem. And this is not practicing the Dharma. E realmente isso não é praticar o Dharma. So, everyone, I think we'll leave it here this week, and we will continue next week with this teaching that goes into the essence of individual liberation, which is the Theravada approach to Buddhism. Nós vamos parando por aqui hoje e na próxima semana a gente continua com a essência da liberação individual, que é a base do ensinamento do Theravada. Yeah, oh, I just remembered. I think that I'm going to São Paulo next week to see another doctor. My surgeon in São Paulo, he's given up. I think my case is too complex, so he does not want to continue. And so now I have to find another doctor to see if I can find someone who will take on my case. It's not easy. I feel sorry for the doctors. So maybe I'll be here next Sunday, and maybe I'll be traveling to São Paulo. I don't know yet. Yeah. Eu lembrei agora que eu acho que eu vou para São Paulo na próxima semana para ver outro médico. Cadê aquele pezinho preto que tem? E eu acho que o meu cirurgião atual ele tá querendo desistir porque o meu caso é muito complexo para ele. Então agora eu tenho que procurar outro médico,
alguém que queira pegar o meu caso, porque realmente não é fácil. Eu sinto eu sinto pelos médicos. Aí talvez ela esteja aqui no próximo domingo, ou talvez ela esteja viajando para São Paulo, não sabem ainda. Yes, everything depends on conditions. Aí tudo depende das condições. So remember, Claudio, the way you feel now depends on conditions. And when those conditions change, you won't feel the same way. Então se lembre, Cláudio, o jeito que você está se sentindo agora depende de condições. E quando essas condições mudarem, você vai estar se sentindo de outra forma. Yes. So all appearances depend on conditions. Remember. Então se lembrem, todas as aparências dependem de condições. Nothing inherently exists the way you think it does. Nada existe intrinsecamente, inerentemente, do jeito que você acha que existe. Remember. Se lembrem, If you don't remember, you're lost. se vocês não estão lembrando disso, vocês estão perdidos. Vocês estão se perdendo. Yeah, and you don't want to be lost. E vocês não querem estar, vocês não devem querer estar perdidos. Yeah. If you're lost, you can't help yourself and you can't help others. Se você está perdido, você não consegue se ajudar e nem ajudar os outros. All right, my wonderful friends. Boa noite. Angela, Boa noite. can I try to... Thank you. Boa noite, Anne. Thank you. Bye, Anne. Obrigada, Mário e Romani. Obrigada. I will try to talk to you with WhatsApp now, just a little bit. All right. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Love you all. Obrigado, gente. Um abraço para todos. Beijo. Tchau. Boa prática. Valeu, Antônio. Obrigado, cara. Boa semana.